Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal do Guia para a Construção. Hoje estamos com a arquiteta Aline Montenegro. Ela é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal da Paraíba, com mestrado em Meio Ambiente e Habitat Urbano. Ela é especialista em iluminação e design de interiores. Tem pós-graduação em arquitetura e iluminação. É professora de graduação, tem escritório desde 1998. Eu tenho estudado muito para fazer projetos, para ministrar aulas, estudar os sentidos, né, de uma forma geral. E eu sei que a luz, ela afeta os sentidos de todas as formas, né, principalmente a visão. A visão, ela é cerceada, né, pela falta da luz, mas ao mesmo tempo outros sentidos se aguçam, né? Quando você perde a luminosidade de um espaço em que você acha que se encontra perdido, todos os outros sentidos do corpo, né, eles entram numa força-tarefa aí para trazer essa sensibilidade, né, para trazer essas noções novamente do equilíbrio, da localização. Então, a luz, nesse aspecto, ela está intrinsecamente ligada com as nossas percepções, né? Tanto o não estar com luz, como o estar com luz. E aí, eu penso na questão da iluminação, o fator de moldagem do espaço, né? A iluminação, a gente pode falar da iluminação natural, a iluminação artificial, e ambas, né, trazem um aspecto, uma atmosfera dentro do lugar onde se habita. Muitas vezes eu me surpreendo fazendo os projetos de iluminação, percebendo que a gente planeja, a gente tecnicamente manipula aquele espaço para que ele tenha a ideia, a sensação, a provocação no lugar, mas ao mesmo tempo essa mesma luz nos prega peças, né? Porque mesmo a natural ou artificial, dependendo da incidência, né? No caso da natural, dependendo do ângulo de incidência dessa luz, entrada na janela, por uma porta, por uma fresta, elas vão causar sensações diferentes, né? E mesmo a luz artificial, quando a gente planeja, ao incidir numa superfície, o ângulo de incidência da luz numa superfície porosa, lisa, polida, ela traz ambiências diferentes e que a gente talvez não tenha pensado, porque é muito acaso, né? Vai acontecer. E é muito importante ter essas percepções na questão da iluminação dentro do espaço, porque é onde a gente habita. Né? A gente adoece pessoas em função da luz, a gente adoece pessoas em função do espaço. E, como eu te falei, essa pandemia ela trouxe muita coisa para se pensar, porque a vida voltou-se para dentro das casas. Exato. A vida onde está fora e está dentro. E a gente começa a ver os tipos de construção que a gente tem feito, né? Que o mercado tem imposto muitas vezes para ser colocado. E aí você vê pouca luz entrando, você vê pontos parcos nos tetos, né, pontos de luz bastante escassos. E aí você vê como essas pessoas têm se comportado durante a pandemia, né? Como essas pessoas estão se comportando hoje, observando a pouca luminosidade, porque a luz natural, ela também favorece o processo de ânimo, né, de astral, de vivacidade, né? Ao mesmo tempo que a falta dessa luz, dessa abundância de luz no espaço, também provoca as sensações de depressão, de sonolência, de cansaço, né? Aquela morbidez que você não consegue fazer muita coisa. Sim. Então, eu penso na questão da luz como um aspecto fisiológico muito importante e que, infelizmente, a gente não tem isso muito pautado com os profissionais da área. A gente vê muito a luz sendo pensada nas questões associadas a layouts apenas, mas a gente não vê essa luz pautada nas sensações que a gente quer transmitir, né? Embora a gente até sofra, como eu falei anteriormente, a gente sofra algumas
A luz molda de uma maneira diferente, molda de uma maneira peculiar. Basta acentuar a luz de uma forma errada, né? Se você bascular a luz, né? Os spots que têm a possibilidade de ter a mobilidade, e você bascular de uma forma com um ângulo errado, a luz já é outra, né? Ela molda outra. Então, eu faço uma pergunta, né? É a luz, ou é a arquitetura que vai ditar a quantidade de fluxo de luz que entra no espaço pelas janelas, pelas esquadrias, pelas portas, ou na verdade é a luz que vai modular esse volume do espaço? Quem é que vai dar para nós a sensação de espaço? É a luz que está moldando ou foi a arquitetura que moldou a luz? Né? Pode ser as duas coisas, pode ser o conjunto da obra, mas a gente pensar o que a gente tem feito pela arquitetura para gerar esses efeitos da luz, né? E a luz, ela está associada com a gente desde pequenininho, né? O nosso comportamento é colocado em relação à luz. A luz sempre está associado a silêncio, a luz sempre está associado a pouco som, né? Que o bebê está vindo ou o bebê está dormindo, não faz isso que fulano precisa de repouso, coisa assim. Então, sempre está associado a uma forma, inclusive, espacial. Dali você não pode passar, porque ali vai gerar ruído. Né? Então, a luz está dentro do nosso sistema, né, de sentidos, da forma mais primitiva. Né? Da forma mais primitiva. E mexe com os nossos comportamentos. Em shopping, por exemplo, que tem iluminação 100% artificial, como é que funciona isso? Como é que é tratado? Como é que você vê essa questão? Eu penso que qualquer projeto de iluminação, ele deveria contemplar o nosso ciclo circadiano. Não é justo com quem está dentro do shopping, não as pessoas que vão para se divertir. Mas eu penso na saúde das pessoas que trabalham no shopping, né? Se pensa muito o projeto comercial para os clientes, que não deve deixar de ser pensado. Mas quem usufrui daquele espaço ao longo das 8, 10, 12 horas de trabalho é o funcionário. E aí, como é que eu vou moldar esse espaço para o meu funcionário? Muitas vezes a proposta capitalista não pensa dessa forma, né? Tem lá para agir. Mas e como é que esse funcionário se comporta? Penso eu que trabalhar com o ciclo circadiano, né? Ou seja, uma luz mais intensa no começo do dia e essa luz vai se esvaindo, né? Vai trabalhando com a temperatura de cor associada à luz solar, à luz natural, ela traria muito mais benefício e produtividade. Né? A gente vive na tecnologia num mundo muito louco, que você vai para casa descansar quando o dia se põe, né? E quando o sol se põe, quando o dia acaba, e a gente liga uma luz que traz tudo de volta. Liga a luz da casa que traz o dia todo. Então, nos shoppings, existem estudos que comprovam que pessoas têm problemas psicológicos porque se pauta em não perceber o tempo passar. Talvez uma das grandes loucuras hoje que a gente esteja vivendo é porque a gente está vendo o tempo passar. E ele, muitas vezes, demora. Mas a gente se atribui tanto de tanta coisa que a gente não percebia que se passava. E você, quando vê no shopping, a mesma luz, na hora que abre, a hora que fecha. É um impacto tão forte no corpo que muitas vezes você não sente fome. Porque a hora da comida tem uma luz solar específica, né? A hora da refeição, do almoço, do jantar, tem uma luz específica, natural. Né? Mas isso mexe tudo, isso mexe com todo o sistema hormonal do corpo. Né? Como é que vai acontecer? Como é que eu vou ter fome no horário que não é exatamente a luz do sol que eu estou acostumado a perceber? Como é que eu vou ter fome para jantar se não anoiteceu ainda? Né? E você acaba chegando no shopping, se você se propuser a ir ao shopping quando ele abre às 10 da manhã e
experimentar chegar até as 4 horas da tarde, você não vai ter fome. Porque são tantos apelos visuais, são tantos elementos que te levam, né, que te estimulam, junto com uma luz homogênea, uniforme, né, que estão presentes no mall do shopping, que o corpo ele simplesmente é enganado, né? Então a gente precisa pensar, na verdade, nos sentidos de uma maneira mais ampla, né? Porque a gente tem trabalhado para a visão. Quando a gente se aproxima mais da nossa natureza, quando a gente aprecia o olfato, quando a gente aprecia o paladar, quando a gente aprecia o tato, que são sentidos que carregam aí uma carga de memória afetiva muito maior do que a visão. A gente engana os olhos. Sim. Mas o sabor não engana, né? Deve bem saber, o café que tem, o café com bolo que você tomava na casa da avó, é único. Ele não vai ter melhor doceria no shopping que traga esse sabor. Está na memória afetiva, né? Então, precisa se pensar na iluminação comercial no sentido de trazer não apenas para clientes, né? Como estímulo de compra, como estímulo de estada mesmo no shopping, mas para as pessoas que trabalham naquele lugar, né? Esquecer que essas são as pessoas que realmente usufruem desse lugar. Exatamente. Em hospital, que você tenha toda uma questão de vãos, de ventilação, de contaminação, como é que é isso nesse contexto? Também tem muitos estudos, Andréia, que comprovam que a iluminação natural, ela é extremamente importante e saudável para a recuperação das pessoas convalescentes, né? Estudos mostram experiências feitas em UTI que tiveram janelas, né, que tiveram sol entrando nesses lugares, a recuperação é outra coisa. Apesar de estar enclausurada, mas é outra coisa, né? Ver que o dia está passando, apesar de dentro de um quarto de hospital, digamos assim, mas o dia está passando, mas estou vivo, estou recebendo toda a energia, né? Assim, às vezes ela fala assim, vou ficar aqui tomando banho de sol. E é isso, o banho de sol que favorece hormônios, que favorece vitaminas, que, enfim, que fazem a gente acelerar o processo de vida dentro da gente. Então, hospitais, a gente tem uma clientela ainda maior, né? Se você for olhar o fluxo de pessoas em hospitais, tem as que vão visitar, que precisam de uma luz, tem as que estão em consulta, que precisam de um outro tipo de luz, de um outro tipo de ambiência, tem a luz técnica, que é necessária em ambientes cirúrgicos, em ambiente de atendimento, de exame, de UTIs, etc. Tem as pessoas que vão apenas fazer fazer uma cirurgia, mas vão ficar hospedadas, né, no hospital por um tempo, mas que não é grave, que precisam de outro tipo de luz. Então, o profissional, ele tem que olhar para o espaço não apenas como com um olhar técnico de preencher aquilo com luz, mas saber quem vai usar e como essas pessoas vão usar. Porque são fluxos, são funções diferentes de um mesmo local, né? Isso eu estou falando do hospital, shopping, mas um quarto de bebê é a mesma coisa, né? Se você pensar no processo de construção de um projeto, ele vai passar pelas etapas igual como passa o projeto arquitetônico, é a mesma coisa. Eu penso no fluxograma, eu penso na função, eu penso no zoneamento, e em cima disso, como essas pessoas vão usar, que atividades vão ser realizadas nesse espaço, e aí sim fazer o projeto, e não layoutizar a luz, né? Em hospitais, essa sensação de você, eu não sei se alguém já que vai ver essa matéria, se você já acompanhou alguém num quarto de hospital por alguns dias seguidos, você adoece junto. É verdade, é verdade. Porque você fica numa sensação de peso, né? A luz que entra é pouca, é uma luz de baixa qualidade, e eu estou falando da natural, eu não cheguei na artificial ainda, mas a
uma luz de baixa qualidade, que ela não chega a moldar o espaço. Se não molda o espaço, eu não crio sensações, né? Ela é apenas uma luz que entrou, mas eu preciso moldar, eu preciso ter cor, eu preciso ter textura, eu preciso... E é assim, é óbvio que em hospital a gente tem que ter todo um outro cuidado que não apenas, né, a indumentária, né, as questões de asepsia e tal, mas é pensar a luz enquanto função para um e outro, né? Tem um conjunto de pessoas que usam o espaço que precisa ser contemplado. Vamos então agora para a parte de comércio. É complicado você trabalhar com iluminação para destacar. Vamos lá pensar numa loja de bijuterias. Como trabalhar, como mensurar isso, como deixar de uma maneira equilibrada para que não iluda o cliente e também não deixe de mostrar a beleza de produtos. Eu acho que é começar o projeto perguntando qual é a sensação que você quer proporcionar a esse cliente. É a primeira coisa. Porque se eu estou vendendo para homens e mulheres, eu vendo de forma diferente. Vamos pensar assim, bem no marketing mesmo, né? Homens e mulheres entram em lojas e se comportam de formas diferentes. Mas eu pensar assim, eu posso, não é exatamente enganar, mas como eu valorizo o objeto que eu tenho, né? Como é que eu posso valorizar? E ao mesmo tempo, como é que eu quero dar essa sensação para o meu cliente? Uma joalheria, obviamente, as pessoas que entram nesse lugar, elas têm a tendência a querer se sentir empoderadas, né? Se falar do universo feminino, eu vou querer comprar uma joia para me sentir empoderada. Então, é luz nessa joia, para fazer a pessoa sentir-se assim, né? E muitas vezes não é só a luz, mas os elementos construtivos do espaço, eles também comunicam esse empoderamento, né? Se um homem entra numa loja para comprar um objeto, para essa mesma joia para uma mulher, né, se for presentear, ele vai querer ter a sensação de que quando aquela pessoa ganhar o presente, sinta aquele poder que o ambiente não tem como você não dar esse cenário, né? Ou é a favor ou é contra, mas você não tem como deixar de fazer o cenário, né? A luz, ela tem esse papel, né? A luz, ela pode valorizar e muito. Mas veja só, é o olho que está sendo enganado. Sim. Né? Então, na verdade, eu acho que começar o projeto sabendo como você quer se sentir. E depois que eu sei como você quer se sentir, eu vou valorizar o que eu tenho de valorizar para chegar em você. Acho que isso faz uma certa fidelidade à loja, sabe? Você já ouviu alguém dizer assim, sempre que vou naquela loja eu gosto, menina, compro uma coisa lá... Não passo lá, não saio de lá sem nada na mão. Porque, na verdade, não é o produto, é a pessoa, né? Então, não é valorizar, não é porque eu saí com uma blusa, porque eu saí com uma joia, porque eu saí... Não, é a pessoa, ela vai lá e se sente bem, se sente no benefício do prazer. Isso a luz proporciona. E não é enganado, né? É porque ela proporciona mesmo, ela dá essa vitalidade, ela dá esse empoderamento, aí eu vai, compro, divido em 10 prestações, mas eu compro aquilo. E você sai empoderado. E quando em casa, o empoderamento ficou um pouquinho, que te torna um pouco viciado em chegar naquele lugar e se... É muito do que a publicidade, de uma forma saudável para um dos lados, faz, né? De pensar como eu traduzir essa ambiência para gerar consumo, né? E aí são coisas que a gente tem que pensar. Qual é a função da luz para uma coisa e a função da luz para outro lado da arquitetura. Se você fala se a luz é utilizada de uma forma semelhante para os espaços, não. Residencial é tratada de um jeito, comercial de outro, hospitalar de outro, mas todas elas tem que pensar no ser humano que vai habitar.
né? Todas elas precisam observar quem vai usar, como vai usar, por que vai usar, de que forma vai usar, para que realmente seja gerado um espaço para as pessoas, né? E aí a visão ela é enganada, mas você gera essas sensações, porque não é só pela luz, é o espaço que está sendo moldado pela luz. Muito bom. Aí, aproveitando esse momento que a grande maioria das pessoas está em casa em função do Covid, o que a gente pode fazer, o que pode dar de dica para essas pessoas que elevem-se um pouquinho, né? A questão de humor, a questão psicológica mesmo, emocional. A primeira coisa é olhar a luz do sol. É a primeira tarefa do dia. Por uma janela pequena que seja, mas é olhar a luz do sol, porque aí é o benefício da saúde. Nesse momento, tem duas coisas que estão acontecendo em quase todos os lares. É a tênue, ou o limiar entre escritório e casa. Qual é a luz do escritório e qual é a luz da casa? Em que momento você desliga o seu escritório e vai ficar em sua casa hoje? Ou em que momento você desliga a casa para abrir o escritório? Pegou todo mundo de surpresa, né? Então, tem muita gente criando artifícios, tem muita gente criando, de forma bastante criativa, eu diria, áreas iluminadas para suas lives. Sim. Né? Para seus home offices, que nem sempre não estavam preparados para receber uma tela, né? Exato. Então, a dica é tentar fazer desse momento um ritual mesmo, né? A dica é a luz que eu preciso para trabalhar e mudar mesmo, né? A luz que eu preciso para trabalhar, a luz que eu preciso para estar em casa, de repouso, né? Agora, assim, cada vez mais de repouso, para poder realmente criar. Eu diria até que mexer na temperatura de cor do ambiente do escritório, né, ele mais estimulante, e a temperatura de cor do ambiente residencial mais brando já dá um diferencial, já cria uma passagem no tempo, né? Sair do escritório e vou para casa. Já é uma forma de pensar. Apenas com a temperatura de cor, né? Que você trabalhar no escritório entre 4.000, 5.000 K, e dentro de casa com 3.000 K, já dá uma diferença, porque já cria um cenário diferente, um cenário mais estimulante, com uma luz mais, digamos assim, branca, né, como todo mundo costuma falar, uma luz branca é o meu escritório, a luz amarela é a minha casa, e aí criar, porque a gente vivia num mundo em que tinha um lugar de trabalho e tinha um lugar da casa, e agora? Que isso se confunde, né? Então, é importante até para a rotina da casa, você ter o lugar do branco, da luz branca, e ter o lugar da luz amarela, para poder a própria rotina da casa funcionar melhor. E até trabalhar a iluminação também, as pessoas tomarem o cuidado e se preocupar com a questão da iluminação em momentos de família, né? Porque a gente escuta, eu tenho ouvido bastante gente falar sobre a questão de desentendimentos e de estresses que não tinham, porque as pessoas estavam fora de casa, agora estão todos em casa. Então, trabalhar com isso também, porque ajuda, né? É engraçado, quando falta energia, a família se une, né? Verdade. Sempre. Então vamos pagar aí para essa que família seja para pedir uma vela, mas sim, se junta. Não, mas realmente fica mais aconchegante mesmo. Sim. Então, assim, para manter as relações sociais em casa, é sempre uma luz mais branda, né? É sempre uma luz mais intimista, né? Eu acho muito engraçado, porque existe o momento da falta de energia, assim, falta energia, né? E as pessoas acabam se encontrando nesse lugar social, saem quartos, porque não tem o ar-condicionado funcionando, porque não tem o computador funcionando, e vão se reunir em um lugar onde tenha pessoas. Então,
Se não está faltando energia, a melhor solução, né, para criar essa atmosfera, e óbvio que isso tem que responder a uma rotina da casa, não é exatamente a luz que é responsável por isso, ela pode estimular e ajudar, né, ou ela pode gerar um espaço interessante para acontecer essa socialização, mas é importante que haja uma rotina mesmo, né, que a casa funcione para que haja esse momento, né? Mas quando volta a energia, todo mundo fica feliz e vai embora, né? Então, se realmente as conexões sociais das famílias, das pessoas, elas tinham que estar no escuro, parece, né? Aqui em casa a gente tem 2 truques. Ou eu vou fazer um bolo, vai todo mundo pra cozinha, ou se tiver frio a gente acende a lareira, vai todo mundo pra sala. Eu aqui no Nordeste não posso fazer isso. Olha, o bolo vou encarar esse desafio aí. Mas de chuva, A pão de lareira tá queijo. complicada. Né? A cozinha é muito atrativa sempre, né? Porque ela sai da visão e ela entra para os nossos sentidos mais primitivos, que é olfato e paladar, né? Você até olha um objeto e faz, isso tinha na casa da minha avó, mas não era o da avó, né? Sim. Mas esse bolo, o gosto do bolo que a minha avó fazia quando a gente voltava da brincadeira no parque. Isso ninguém traz. Então, a cozinha tem muito essa magia, né, do cheiro, essa magia do paladar, do tato, né? Então, eu às vezes eu acho bom ter pouca luz. Eu não gosto muito da luz branca, né? Eu gosto da luz mais amarela, na tonalidade amarela, porque ela faz a gente ter os outros sentidos mais aguçados e tira da visão esse papel ao mesmo tempo responsável e irresponsável de trazer essas ambiências para a gente. Né? E aí o que te faz lembrar não é aquele, é o que está aqui, né? Que são as sensações primitivas. E o que é mais interessante, Andréa, a gente vive uma loucura tão grande nesse aspecto das sensações e das percepções do espaço, que a gente só convive com essas sensações uma vez no ano, quando a gente tira férias. Há quem não... Quando você tira férias, você fala assim, eu não vou colocar um sapato fechado, vai ser tudo rasteirinha, né? Aqui a gente costuma muito ir para a praia. Eu quero botar meu pé na areia. Gente, mas a areia tá ali o ano inteiro. E a gente uma vez no ano, né? Por que esperar as férias, né? Sentir o pé tocando a areia, sentir a onda do mar batendo. Isso faz parte das sensações primitivas e que gera um bem-estar enorme. Tanto que as pessoas falam, vou ter renovado das férias. Mas não precisa das férias para isso. Então a gente acaba lutando muito contra os nossos instintos primitivos mesmo durante o ano inteiro. Só a visão que está lá, visão. E aí, quando chega nas férias, a gente vai escutar alguma coisa que é legal, a gente vai comer alguma coisa que lembra, né? Por que escravizar-se ao longo do ano inteiro, né? Então é uma coisa que a gente tem que pensar, principalmente quando a gente vai realizar ou executar os projetos residenciais. E aí é independente da iluminação. A iluminação vai fazer parte, né, dele, mas qual é o contato que eu estou permitindo que seja feito entre as pessoas e o mundo exterior? Para que esse mundo exterior, dos cheiros, dos sons, né, a gente tem trabalhado residências hermeticamente fechadas. Eu recebo clientes que falam assim, eu vou usar uma determinada esquadria porque eu quero estancar o som do externo. Gente, passarinho é vida, né? Sim, exatamente. É vida, chuva, a água, tudo. E a gente está se cerceando disso tudo. Hoje, quando você não pode mais usufruir, aí você fala, eu queria tudo isso de volta, mas as construções não estão mais permitindo. Exatamente. Né? Isso tudo está sendo muito repensado, né? Essa questão do como projetar, o usar. Eu espero que seja repensado e pensado. Sim. Né? E
né? Porque não adianta a gente... eu tenho conversado muito, minhas aulas da universidade terminaram faz uma semana, e a gente tem colocado muito essa questão para os nossos alunos, né? Principalmente os que estão começando o projeto, introdução ao projeto. Como pensar o espaço? Como é que eu vou materializar? Eu tive um cliente que nos procurou para fazer uma casa que desse a ele o cheiro da infância. Fala como é que você materializa isso, né? Então, o processo de projeto, ele foi muito mastigado para saber o que é cheiro de infância. Sim. André. O teu cheiro de infância é muito, né? Pessoal, exato. Né? Então, cheiro de infância, o que é cheiro de infância? Como é que eu materializo numa residência o cheiro de uma infância que ficou para trás? Que desafio. Né? Então, qual é a cor do cheiro de infância? E é um projeto que foi exclusivo, né? Então, é importante os profissionais observarem que, seja da iluminação, ou seja um projeto só da arquitetura ou do urbanismo, que é pensado para pessoas, que ele seja exclusivo para aquela pessoa. Né? Não é qualquer pessoa que vai ficar naquele lugar. Exato. É aquele ser humano, né? Que tem hábitos, que tem vidas, que tem vivências, que tem experiências, que tem uma vida ali. Né? E muita coisa começou a surgir porque o cheiro de infância era de terra molhada da chuva. Olha que interessante. Materializa isso. Qual é o material que se trabalha? Qual é a textura? Qual é a cor? Né? Então, pensar os projetos de forma o máximo possível, né? Que esteja em contato com quem vai vivenciar. Então, quando faz iluminação, o projeto de iluminação, o briefing, ele é quase uma novela à parte, né? Quem vai usar, por que vai usar, como vai usar, qual é a idade de quem vai usar, sim, quais atividades irão ser realizadas. Então, é pensar o projeto como um todo, não dá para pensar o projeto de forma compartimentada, ele é um todo. Então, pensar primordialmente nas sensações. Eu tenho batido muito isso na tecla, tenho lido muito, estudado muito sobre como traduzir as melhores sensações dentro do espaço. Muito bom. Com relação à sala de aula, que a gente sabe a questão toda de atenção, de você manter hoje as crianças, né? Antigamente o tempo de atenção era de 50 minutos, por isso que a hora-aula é de 50 minutos, e hoje não é mais. No que a iluminação pode ajudar? Quer dizer, pode ajudar em muita coisa, mas de que forma ela pode ser eficiente? Vou te falar que isso é um assunto extremamente complexo hoje. Primeiro porque você não tem as salas de aula, né? Você tem pessoas que estão se desdobrando para criar essa atratividade, que não é fácil. A gente do Minecraft, a gente não é bonequinho de jogos que se movimenta de uma forma aleatória. Nós somos seres humanos que estamos enclausurados numa tela. Então, para as escolas, munir os professores, né, munir as pessoas que estão dando aula de equipamentos bons, de qualidade, até para gerar uma imagem boa. Munir com equipamentos que me deem uma iluminação adequada para que a iluminação por trás no cenário, para descolar essa pessoa que está aqui do cenário atrás. A luz de frente, para que a pessoa realmente seja moldada, né? Não exatamente chapada, mas uma luz mais de lateral. Estou vendo até que a sua também está bem assim, você tem uma luz bem aqui, né? Sim. Para que essa pessoa, ela seja vista. Primeira coisa, né? Então, isso que está acontecendo é que muitas casas vão trabalhar seus home office desse cenário, né? Criando uma atmosfera, criando um artefato que possa trazer essa proximidade, né? Além da tela. Nas escolas,
Eu acho que o grande vilão aí está na iluminação natural. Nem toda ela fornece uma iluminação natural digna. E a gente acaba, de uma forma geral, a gente acaba se acostumando com isso. Exato. As salas de aula, elas são fechadas, com cortinas, luz artificial o tempo inteiro e ar-condicionado. Eu fiz há uns 2 semestres, eu tenho mudado muito a minha forma, ainda presencial, eu tenho mudado a minha forma de pensar em como dar o conteúdo para os meus alunos. E tenho percebido que fomentar a pesquisa neles traz a curiosidade em mudar alguns aspectos da própria arquitetura que a gente está desenhando na faculdade. E aí eu dei para eles o desafio da gente fazer artigos sobre iluminação natural na arquitetura. E eles me trouxeram depoimentos, foi até emocionante no dia da apresentação, porque muitos deles foram vítimas de espaços mal trabalhados, né? Então eles falavam assim que na época do vestibular, do Enem, que estavam fazendo, se sentiam deprimidos. E quando eles fizeram a pesquisa, eles entenderam que a depressão que eles estavam sofrendo à época, não apenas pela pressão de passar e tal, mas porque as salas de aula onde eles passavam grande parte do tempo não tinha luz natural. Então, professora, como eu vou me acordar se não tem luz? Sim. Como eu vou ficar num espaço que a gente não vê o lado de fora? Embora parece até controverso, abrir uma janela gera uma ação também, ao mesmo tempo, essa mesma janela com luz natural, ela também vai te propiciar estímulos e energias e vitalidade, né? Então, é algo que a gente vai ter que ver e é imposto pela pandemia. Você tem que abrir. Tem que abrir. Exato. Agora, não, né? A gente tá tendo que torcer o pescoço e olhar para trás quando a arquitetura trazia para a gente as plantas livres, abertas, a ventilação corrente, o uso dos cobogóis, etc. E que a gente fechou o olho para tudo isso porque isso não era tecnológico. Coloca o ar-condicionado, climatiza tudo, acústica e tudo artificial quando o mundo estava aí fora. E agora ele está tendo que entrar e todo mundo está tendo que engolir a graça, né? Tendo que engolir. E usar, exatamente, engolir. E usar, não tem outra. Então, as escolas vão ter, aliás, todos os passos, eles vão ter que passar por uma revisão de arquitetura gigantesca, né? Para poder gerar o mínimo de segurança necessária para asepsia, segurança necessária de contato, né? A gente vai ter um mundo, eu não sei te descrever o que eu estou te falando pelas coisas que eu tenho vivido na faculdade. Eu coordeno junto com outra professora, eu coordeno um escritório de práticas de arquitetura e urbanismo, e a gente foi contatado por outros cursos da faculdade para ver como é que a gente vai voltar, né? E como voltar, como é que vai ser, principalmente na clínica de odontologia da faculdade, como é que vai ser funcionário, aluno, professor, cliente, como é que esse povo todo vai se resolver dentro do espaço? E é um quebra-cabeça, porque apesar da nossa faculdade ela ter abundância em janelas, né, as coisas funcionavam, né, normalmente, por conta até dos equipamentos que tem dentro das salas de aula, com ar-condicionado, mas e agora? Que não pode. Como é que faz? Né? Como é que a gente vai desinfectar esse espaço? Como é que a gente não vai infectar novamente esse espaço? Né? Do ponto de vista da luz, é ter a abundância da luz natural. Básico. A luz artificial, ela vai continuar trazendo para a gente esse estímulo quando precisar estimular, e ela deveria trazer a hora de ir embora com uma temperatura de cor agradável, que você sinta assim, o trabalho foi cumprido por hoje, amanhã tem mais. Né? Acho que todos os espaços
onde tem pessoas trabalhando, pessoas que estão dando a sua produtividade para o funcionamento do sistema, deveria ser pensado dessa forma, né? Nas residências, a mudança está em traduzir o que é trabalho e o que é residência, para que as pessoas não entrem em conflito em relação a isso, né? Aqui na minha casa eu tenho 3 salas de aula, a minha, do meu esposo e da minha filha. Aqui, quando tem, é assim, ó, todo mundo lute para ter ouvido, né? Mas é pensar assim, é pensar que a gente, eu desde que começaram as minhas aulas à distância, né, as aulas virtuais, eu tenho feito realmente uma rotina, acordar, me arrumar para a aula, porque as pessoas que estão ali, elas precisam que eu esteja bem para elas, né, da mesma forma que eu estava da forma presencial. Você vai arrumar para o seu trabalho, você vai organizar para o seu trabalho, né? Então, criar ritual, né? Então, em alguns momentos eu passei a abrir a aula com música para ver se as pessoas começavam a melhorar. E, ó, é sentido. É tudo sensacional. Somos humanos, né? Sim, ainda, né? Somos sentidos. Somos todos os sentidos, né? Exatamente. E vamos usá-los. Eles estão adormecidos, precisam ser acordados, porque pensar o que eu não quero, eu não faço para o outro. Se todo mundo pensar assim, a gente tem uma arquitetura melhor, né? A gente vê, eu lembro meus alunos faziam espaços pequenos, assim, eu falo, você moraria aí? Não, mas na minha casa é assim. A pergunta é outra, né? Você moraria no lugar que você está projetando? Se eu começar a pergunta, a gente começa a mudar o sistema, mudar o mercado, mudar o olhar das pessoas para a arquitetura. Acho que é isso. A gente tem que mudar esse olhar para o outro, a empatia. Perfeito, perfeito. Muito bom, exatamente. Aliás, a nossa função é essa, né? Primordialmente a função do arquiteto é essa, né? É ele trazer o bem-estar, trazer a vida para o ambiente, seja qual for. Seja urbano, seja um ambiente fechado, Isso. não importa. A gente altera o comportamento, a gente gera insegurança ou segurança, a gente gera um comportamento psicológico positivo ou negativo. Então, é árdua a função, não é fácil. Então, né, você pensa, é acústica, é iluminação, é ergonomia, né? Fora isso, a estética, a função, é muita coisa. Sim. Isso porque eu estou falando de fora. E os funcionantes, eles geram, né? Partido, inclusive, para fazer. É uma profissão árdua, linda, mas que a gente está no outro. Principalmente a e fazer com pública. Responsabilidade. Sem Isso. dúvida nenhuma, sempre. Também. Um beijo grande. Obrigada. Beijo. E por hoje é isso. Acompanhem a nossa programação através do nosso portal, cadastrem seus serviços, se inscrevam no nosso canal, sejam bem-vindos e bons negócios.